aqui no estúdio eu recebo agora, com muito prazer, a mãe de Lucas Terra, essa pessoa batalhadora que eu conheço há 22 anos, que é a dona Maria. Obrigada, cozinheira. Obrigada pelo teu apoio sempre. Estou muito feliz mesmo. Eu acho que o Carlos, pelo Carlos, essa luta, pelo Lucas, que tantos anos a gente lutou, 22 anos, esse peso depois da morte do Carlos ficou sobre mim, sobre as minhas costas, mas vê-los sentarem ali no banco dos réus, serem julgados e condenados. A minha luta nunca foi contra instituição nenhuma, mas sim contra os criminosos. O meu objetivo como mãe era que eles fossem julgados, que realmente eles pagassem pelo crime do que eles fizeram com meu filho. E essa vitória ontem foi da minha família, dos meus filhos que estavam lá comigo, o Felipe, o Carlinhos, e eu estou assim muito feliz, porque 18 anos de prisão é uma vitória. Eu sei que ele está vendo tudo. Sente aqui. Está com a cara mais amenizada, está com a cara paz, está emocionada, estou vendo sua mão está assim. Mas muito feliz, Casimiro, muito feliz. Não traz Lucas de volta, né? Com certeza, claro que não. Com certeza. É um dos pontos até que eu falei muito no depoimento, que eu não posso mudar o que aconteceu. Durante toda essa caminhada, a minha luta foi para que houvesse o julgamento, que eles não ficassem impunes, porque o que eles fizeram com meu filho foi um crime bárbaro. E eu, como mãe do Lucas, eu não podia mudar o que aconteceu. Mas o que eu queria, de fato, é vê-los condenados e julgados para que outras famílias, outros pais, não viessem a passar o que nós passamos. Porque a dor da separação, a dor da morte, ela cada dia, enquanto não há justiça, é como se você estivesse sendo pisado todo dia. Então, para mim, a justiça, fechar o ciclo de impunidade através da justiça, foi um dos pontos mais importantes da minha busca por justiça. E para que outros pais, outras famílias, tivessem com a condenação deles, porque enquanto não há justiça, é como se eles não tivessem matado o Lucas, mas eles mataram. E aí foi levando, e não podia mudar o que aconteceu. A senhora, foram 22 anos onde, eu tenho impressão, se eu estiver errado, a senhora pode... Era o tempo inteiro pensando nisso, né? O tempo todo. E depois da morte do Carlos, então, ficou muito mais difícil, porque nós... Pena que ele não viu. Não viu, mas eu tenho certeza que onde ele está, a família toda, eu tenho certeza que ele está feliz. E com certeza, essa justiça, mesmo que tardia para nós, ela trouxe assim um alívio para a família, para os meus filhos e também para a sociedade baiana. O papel muito importante foi da imprensa também. Você sabe que a voz da população, a voz do povo, são vocês que diariamente acolhem famílias vítimas de violência. E a minha luta é para que outros pais tenham oportunidade de ver os algozes de seus filhos serem julgados também. Não desistir. O mais importante para as famílias é acreditar na justiça, mesmo que ela demore. A justiça, ela não tarda, ela vem no momento certo. E o nosso momento, Casimiro, foi ontem. Ontem foi uma alegria muito grande ver aqueles homens sentarem. O Carlos, às vezes, dizia assim que ele queria, pelo menos, levá-los ele até o júri popular, até o pleno lá, sentar naquelas cadeiras lá. E depois o que seguisse seria a vontade de Deus. Como é que foi a senhora ficar vendo eles o tempo inteiro durante o julgamento? Em alguns momentos a senhora muitas viu, vezes. né? Inclusive, eu testemunhei. O que a senhora sentia no olhar deles? A senhora tentou falar com eles alguma coisa? Como é que foi esse encontro, né? Eu acho assim, Casimiro, que o tempo deles falarem comigo, eu falar com eles, passou. Eles tiveram 22 anos de liberdade. Na realidade, o que parecia para a minha família é que nós fôssemos os culpados, porque nós ficamos 22 anos presos no processo. Então, eles tiveram a oportunidade, muitas vezes, de até se aproximar da família e falar, contar o que eles fizeram. Mas não, ao contrário, eles fizeram de tudo, todos os recursos cabíveis, né, para que eles se permanecessem livres. É como eles tiveram Natal, tiveram Ano Novo, tiveram as festas em família, eles viveram uma vida normal. Eu não tive o direito de abraçar meu filho, não pude fechar o luto do meu filho, mas ontem, assim, a minha alma foi lavada. Esse peso, ele saiu das minhas costas. Então, eu me sinto, assim, uma vitória muito grande, me sinto vitoriosa. Agora, dona Maria, a defesa vai recorrer. A senhora tem plena certeza de que os dois são realmente culpados? Eu tenho plena certeza, tem alguma dúvida? Plena certeza. E não tenho problema com recurso, porque é uma coisa normal que acontece.
recorre, mas vem as decisões, tanto que durante esse processo, depois de 2018, que foi anulado o processo lá, quando o Carlos ainda estava vivo, que ele podia ter visto o julgamento deles, mas simplesmente foi anulado e graças a Deus, né, que a ministra Carmen Lúcia, olha, quando o Carlos morreu, pesou muito mais para mim o processo, porque ele, tipo assim, ele jogou a toalha. Ele não aguentava mais, ele estava doente, ele não tinha mais forças para lutar. Aí ele disse assim, na noite do Ano Novo de 2018 para 2019, ele disse assim para mim, Marion, ele sabia que ia morrer, porque ele estava desenganado. Ele disse, Marion, eu abro mão desse processo. Eu até peço para Deus ter misericórdia desses homens, que a justiça alcance eles. Mas eu quero que Deus me dê a oportunidade de abraçar meu filho na eternidade. Eu sei que tu vai seguir. Eu sei que tu não vai deixar eles ficarem impunes, mas eu confio em ti. E ele escreveu, naquela semana ali, ele escreveu uma carta para cada ministro, porque ele sabia de onde seriam julgados a decisão do ministro Lewandowski, que era na segunda turma. Sim, sim. Ele escreveu uma carta para todos os ministros, antes de morrer. Uma semana depois ele morreu. Escreveu para o Fachin, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Então, essas cartas, ele pedia celeridade, pedia que eles olhassem com carinho, porque o Carlos ele sempre teve aquela linha de nunca agredir ninguém, sempre acreditar na justiça. Muito centrado, eu estou vendo ele aqui agora. Ele tinha assim, um perfil assim, que ele dava tranquilidade para a gente. Então, eu não quis mudar isso. Eu simplesmente segui, eu liguei para todos os gabinetes do STF, consegui falar com o gabinete da ministra Carmen Lúcia, inclusive o assessor dela chegou e disse para mim, Dona Marion, o que a senhora espera da ministra Carmen Lúcia? O que a senhora quer que ela faça nesse processo, como mãe? Aí eu cheguei e disse, olha, em primeiro lugar, a minha esperança está em Cristo, no meu justo juiz, mas em segundo lugar, eu confio nela, porque ela é uma mulher e é mãe. E eu tenho certeza que ela vai ver essa causa com outros olhos, com outro carinho. E tivemos aquela vitória em 2019, que logo depois vem a pandemia. Então, Casimiro, eu assim agradeço a sociedade baiana, o apoio da sociedade baiana. Isso aí foi muito importante para a nossa família e para que outras famílias que estão assistindo, que tem algum processo, alguma coisa que está pendente, acreditem na justiça. Acredite, dê oportunidade para a imprensa os apoiá-los, porque a imprensa é a nossa voz. Quantos anos tu nos conhece? E até, inclusive, eu estava te assistindo na quarta-feira e recebi teu abraço, teu beijo. E para mim, assim, hoje, eu não consigo mais chorar, porque as minhas lágrimas... O que segura a senhora? Segurou a minha fé, a minha esperança. 22 anos. Eu tenho... Tem um filho com 14 anos morto dessa maneira. A notícia que a senhora recebeu foi aquele baque terrível. Quantas vezes nos abraçamos e a senhora chorando, o seu Carlos também. É duro, porque se bate duro na gente. Imagine na senhora, o que segura assim, com essa força, essa determinação? A minha esperança, eu sempre, durante a minha trajetória divulgando o livro, né, que eu divulguei o livro há 14 anos nas faculdades de Salvador, e o contato, até eu estava falando ontem com uma psicóloga que estava lá, que vem de Recife, ela disse, como é que você conseguiu seguir em frente? Eu atribuí até com a Lorena, né, que ela fez aquela matéria comigo, o abraço. Cada pessoa espíritas, católicos, eu sou cristã, mas eu chegava divulgando o livro, quando eu entregava um livro, eu recebia um abraço, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança, e quanto mais eu falava, aquilo ali me fortalecia, me curou, eu não passei por psicólogo, porque eu tenho um psicólogo na minha vida que se chama Jesus Cristo, é Ele que renova as minhas forças a cada manhã, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá esperança da vida eterna, porque, Casimiro, eu não acredito que a gente venha para esse plano e simplesmente tu tem tua família, tem teus netos, teus filhos, e de repente tu morre e tudo acaba. Nós temos uma esperança da vida eterna em Cristo. E eu acho que cada um com a sua religião tem essa esperança. Então, isso me deu a força de nunca desacreditar. Eu tinha certeza que esse julgamento, essa vitória, foi para mim, Deus me deu para mim, porque eu presenciei lá os assassinos do meu filho serem julgados e condenados. Isso para mim foi a maior vitória. A maior vitória da minha vida foi essa. Dá outro abraço. Obrigada. Beijo. Obrigada, Casimiro. Obrigada pelo teu abraço. Abraço bem apertado. Obrigada.
Muita paz, muita saúde para a senhora, Obrigada, viu? Muita tchau. paz, muita saúde para a senhora. Para sua família também. Um abraço em seu Carlos lá em cima, tá bom? Bom, eu tenho que dar a nota da igreja também aqui. Pronto, a Igreja Universal do Reino de Deus, minha gente, preferiu se pronunciar através de nota e de se lamentar profundamente a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para assegurar a verdade e as devidas reparações. Disse ainda que assegura que irá interpor todos os recursos cabíveis para que fique provada a inocência dos pastores Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda, tá bom? Um beijo, dona Marion.